Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar das instâncias na Justiça do Trabalho. Basicamente, nós temos três órgãos principais na Justiça do Trabalho. O primeiro deles seria a Vara do Trabalho, que é onde se inicia o processo individual. É na Vara do Trabalho que se produzem as provas documentais, testemunhais, periciais. E a partir disso, depois dessa instrução, que chama, depois de produzir as provas, o juiz dá a sua sentença. A partir dessa sentença do juiz do trabalho, é cabível o recurso ordinário no prazo de 8 dias. E esse recurso ordinário ele é analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho, que é o segundo órgão que eu listei aqui. Esse Tribunal Regional do Trabalho, portanto, ele reaprecia todas as questões tratadas ali na primeira instância. As partes recorrem e ele faz uma reapreciação e profere um acórdão. Esse acórdão de segunda instância pode ser discutido por um outro recurso, que é o recurso de revista, que vai para o Tribunal Superior do Trabalho. Teoricamente, as pessoas chamam o Tribunal Superior do Trabalho de terceira instância, mas de fato não é correto falar que é uma terceira instância, porque o Tribunal Superior do Trabalho trata apenas de temas mais relativos à interpretação jurídica, ou até mesmo o TST tem uma finalidade de uniformização da jurisprudência. Por que eu estou dizendo isso? Porque no caso, na primeira e na segunda instância, os juízes e desembargadores analisam todos os assuntos relativos ao processo. O que a testemunha falou, o que o perito falou, o que consta nos documentos e assim por diante. Enquanto que o TST, por sua vez, ele analisa apenas as questões jurídicas e também se há divergência entre os tribunais. Então o TST, ele não é apenas uma terceira instância que reaprecia aquele caso específico. Ele, na verdade, tem a preocupação com o interesse nacional. Então, se chega um processo lá que está afrontando uma lei ordinária, que é de âmbito nacional, ou chega um processo lá em que um tribunal decidiu de um jeito e o outro tribunal regional decidiu de outro, o TST ele tem que proteger a lei ou, também por outro lado, evitar que haja conflitos entre as decisões dos tribunais. Então, a sua finalidade, a finalidade do TST é uniformizadora e de proteger também a legislação em âmbito federal e também a Constituição Federal. Por isso, então, ele é uma terceira instância de certa forma, porque o processo pode chegar lá depois da segunda instância, mas por outro lado, ele é uma instância extraordinária porque ele trata do interesse nacional. A partir daquele processo, ele trata de questões de interesse que transcendem o conflito ali entre as partes. Existem algumas situações, geralmente de dissídios coletivos, onde o processo inicia no próprio tribunal, no Tribunal Regional do Trabalho ou no Tribunal Superior do Trabalho. No caso de dissídios coletivos, em que existe conflito a partir de uma negociação, uma tentativa de negociação frustrada, existindo um conflito, isso acaba sendo proposto nos tribunais regionais ou nos tribunais superiores do trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho, de acordo com a amplitude desse conflito. E eu vou evitar entrar em mais detalhes porque existem diversas hipóteses de que o Tribunal Regional do Trabalho ou o Tribunal Superior do Trabalho são instâncias originárias. Mas basicamente são essas as três instâncias que nós temos na Justiça do Trabalho. Lembrando até que o STF, para alguns doutrinadores, também é colocado como uma terceira instância, uma quarta instância no processo do trabalho. E aí, o que se argumenta nesse sentido é que do TST também é possível o recurso extraordinário para o STF. Mas a doutrina majoritária diz simplesmente que o STF é um tribunal também extraordinário e que recebe esses recursos meramente como última instância de proteção da Constituição Federal. Então, teoricamente, ele não estaria dentro da organização da Justiça do Trabalho, mas ele pode sim receber recursos de processos individuais, tudo pelo bem de garantir a Constituição, tudo pelo interesse público de que a Constituição Federal não seja violada. E ele, por isso, então, é o último guardião da Constituição Federal. Basicamente,
Essas são as três instâncias, além dessa situação do STF que eu expus, e espero ter contribuindo para esclarecer esse tema que é muito importante para o nosso dia a dia na advocacia. Até logo!